Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, turma, como que vocês estão? Eu tô muito animado, tô muito alegre para gravar esse vídeo hoje. Acho que tem uns 2 dias que o canal tá sem vídeo. Hoje no sábado não vai sair nenhum, amanhã no domingo também. No domingo, inclusive, vocês não precisam esperar por vídeos porque dificilmente eu vou postar. Eu postei só uma vez, mas o domingo é um dia certo de não ter vídeo. Eu vou sempre postar durante a semana. Futuramente eu vou definir uns dias certos. Agora nesse começo eu tô gravando conforme eu tenha ideias de conteúdo e conforme me sobra tempo. Mas eu tô bem animado porque os vídeos, cara, estão pegando ali pelo menos 10 visualizações. Bem legal. Eu tô bem contente com isso, tô bem feliz. Então, isso é muito bom. Espero que esteja de fato sendo produtivo e proveitoso aí para vocês, tá? Hoje o vídeo é sobre previdência privada. Eu vou falar, ensinar um pouco sobre esse veículo, sobre essa ferramenta de investimentos. E já adianto que talvez você que esteja vendo esse vídeo já teve uma experiência negativa com previdência privada através dos bancos. Muitas pessoas tiveram experiências negativas. Pelo seguinte, os bancos antigamente tinham pouquíssima ou quase nenhuma concorrência. Então eles precisavam, aliás, e por um lado eles também tinham e têm até hoje as metas bem agressivas em alguns casos. Como eles não tinham muita concorrência e metas agressivas, eles vendiam qualquer porcaria. E a previdência é uma dessas coisas. Consórcio também é uma dessas coisas que eu vou falar sobre isso uma hora. Seguro também é uma dessas coisas. Então as pessoas têm experiências ruins ou conhecem pessoas que tiveram experiências ruins com esse tipo de ativo, produto, etc e tal. E aí elas demonizam e generalizam como todo seguro sendo algo ruim, como toda previdência sendo algo ruim, quando na verdade isso não é uma decisão, uma opinião sensata, tá? Você só precisa saber é, fazer, ou então ter alguém de confiança que realmente vai te orientar no caminho certo. Por sorte sua, eu faço isso daqui de graça. Então vamos lá. O que é a previdência privada? Ela nada mais é do que um veículo, uma ferramenta para você alcançar um determinado objetivo. E com a previdência privada você consegue, você pode utilizar ela para te ajudar a alcançar diferentes objetivos. O primeiro delas, o primeiro desses objetivos, é que você pode utilizar a previdência privada para pagar menos imposto de renda. A previdência privada do tipo PGBL, então P de pato, G de galinha, B de Brasil, L de liberdade, PGBL, você pode utilizar esse tipo de investimento para deduzir a sua base de cálculo, diminuir a sua base de cálculo lá na frente, quando você for declarar imposto de renda. Você pode fazer isso, ou seja, você pode guardar até no máximo 12% da sua renda, que você vai conseguir diminuir a incidência de imposto de renda. Então, se você ganha 100 mil reais no ano, você pode aportar até 12 mil reais dentro dessa previdência de PGBL, que vai diminuir a sua base de cálculo e em muitos casos você vai conseguir até uma restituição de imposto de renda. Além disso, você pode investir num fundo de previdência de renda fixa, que funciona quase como um reloginho, e além de não ter que pagar imposto sobre esse dinheiro, você pode conseguir uma rentabilidade em cima dele e ainda, de repente, uma restituição de imposto de renda, onde você pega esse valor e investe ainda mais lá no seu fundo de previdência, tá? Então, a previdência privada, quando bem utilizada,
ela pode ser uma ótima ferramenta para pagar menos imposto. Se você sonegar, você vai cometer um crime e pode ir preso. No entanto, você pode usar outras estratégias para pagar menos imposto, beleza? Pode ser uma ferramenta também para... pode servir como um instrumento sucessório, mas é arriscado, tá? Alguns estados, alguns casos, o juiz, a justiça, dentro de um processo sucessório, dentro do inventário, acabou barrando a previdência. Então ficou travada junto com outros bens da pessoa que morreu. O melhor instrumento para sucessão é o seguro de vida. Isso é indiscutível. No entanto, a previdência pode servir, em alguns casos é um pouco arriscado, tá? Não se limite a isso, procure por um seguro de vida também, mas também pode servir. Terceiro lugar, ela é uma ótima ferramenta para você desenvolver o hábito de poupar dinheiro. Então, você se conhecendo, conhecendo as suas limitações, sabendo que você não é muito disciplinado com aportes, mas você é muito bom em pagar conta, o que você pode fazer? Uma previdência privada com um fundo razoavelmente bom de renda fixa, que rende igual um reloginho e que aplica automaticamente através de débito em conta, tá? Muitos clientes que eu atendo lá na minha carteira de clientes, na minha base de clientes, eu faço um combinado com eles. Normalmente eu já percebo que eles têm essa certa dificuldade de poupar, né? Por exemplo, eu já fiz reunião com o médico, eu tenho um cliente meu que é médico, que o cara ganha 100 mil reais por mês. E ele consegue gastar os 100 mil reais por mês. É incrível isso. É mágico. Eu lembro que eu até brinquei com ele, né? Eu perguntei pra ele, com o que você normalmente mais gasta, doutor? Aí ele, eu nem sei direito, mas a minha mulher inventa muitas coisas, etc e tal. Aí colocou a culpa na mulher, né? Obviamente, quando você vai investigar a fundo, você vê que não é só a coitada da esposa dele. Mas eu brinquei com ele na hora. Eu falei, doutor, o senhor ama a sua mulher? Porque senão o primeiro passo é a gente procurar outra. Aí ele deu risada, eu dei risada também. Ele entendeu que era só brincadeira. Era um doutor que eu tenho um pouco mais, um cliente que eu tenho um pouco mais de intimidade. Mas é uma ferramenta. Aí, enfim, qual que é o combinado, né? Eu falo com ele, ó, você vai se comprometer a guardar, sei lá, você é um cara que consegue guardar fácil 30 mil reais por mês. Não é possível que você não consegue diminuir seu padrão de vida para 70 mil reais por mês. Com 30 mil você vai construir um bom patrimônio daqui a um tempo. Em um ano você vai guardar pelo menos 300 mil reais. Em 10 anos você guardou 3 milhões de reais, certo? Agora, se em um único mês, por irresponsabilidade e culpa própria, você não aportar os 30 mil reais, com ele não foi 30 mil, acho que foi 25. Mas enfim, só para você entender o exemplo. Se um único mês você não cumprir com o nosso combinado de aportar, a gente vai fazer uma previdência e vai colocar para ser cobrado, né, ser investido através de débito em conta corrente, lá na onde cai o seu salário. E aí, se você não ficar esperto, como você tem cheque especial, sua conta vai ficar negativa. Até agora, graças a Deus, ele não falhou em nenhum momento, mas normalmente eu faço esse tipo de combinado com os meus clientes. Enfim, são 3 motivos interessantes para você utilizar a previdência privada. Repare que eu não falei sobre ela ser um ótimo instrumento para previdência realmente. Ela é, né? Esse é o objetivo principal dela, você investir nela pensando na sua aposentadoria, para montar uma carteira previdenciária. Mas normalmente não é esse o objetivo que as pessoas utilizam na previdência privada, tá?
mas pode ser também. Você é jovem, sei lá, você consegue guardar pouco dinheiro, não dá para investir em coisas mais sofisticadas. Você não vai conseguir fugir de um CDB, por exemplo, ainda que você até tenha um perfil para investir em coisas mais sofisticadas. Com pouco dinheiro você não vai conseguir fugir muito dos mesmos ativos. Através de uma previdência você vai conseguir acessar uma carteira de diversos ativos, certo? E com o valor que você quiser. Tem previdência que o aporte mínimo é 100, tem outras que é 1.000, tem outras que é 500. Se você consegue guardar R$ 500 por mês, você já pode procurar um fundo de previdência para investir isso. Pontos importantes para considerar na hora de for investir, na hora que você for investir numa previdência privada. A taxa de administração. Cara, se for mais de 1%, tá um pouco caro. Tem que entender se o fundo realmente está entregando uma boa rentabilidade. Então, procure até 1%, ou então faça uma comparação, veja diversos fundos, faça uma comparação entre vários fundos de previdência, que você e veja ali qual que é aquele que tem um melhor custo-benefício entre rentabilidade, volatilidade e o custo que tem, né, a taxa de administração. Taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? Cara, é um absurdo isso daqui, tá? É uma prática pouco utilizada hoje em dia dentro do mercado financeiro, mas existem alguns que ainda têm essa prática. Taxa de carregamento, basicamente o fundo come uma parte do seu aporte, seja na saída, né, quando você resgata o dinheiro, seja na entrada, quando você está aplicando o dinheiro. Minha recomendação, se tiver taxa de carregamento, não invista. Existem casos muito específicos, por exemplo, hoje não, essa semana eu falei com um cliente, ele é um procurador público, ele ganha muito bem e ele é procurador em Minas Gerais, inclusive. Ele tem um salário lá altíssimo, mais de R$ 30.000, e ele tem um incentivo de fazer uma previdência complementar, onde o Estado aporta o mesmo valor que ele, limitado a 7,5% do capital dele, do salário dele. Por exemplo, ele aportou lá, sei lá, R$ 2.000. Vamos supor que R$ 2.000 é 7,5% do salário. Vem o Estado e coloca mais 2,5%. Ele tem uma taxa de carregamento nesses R$ 2.000 de 6%. 6%. Inclusive eu falei pra ele, o fulano, não posso falar o nome dele, né? Olha, eu só vou falar pra você fazer essa previdência porque vem o Estado e coloca mais R$ 2.000, por exemplo. Porque se não fosse isso, daqui é crime financeiro, porque a taxa de carregamento é 7% e a rentabilidade é 6%, está rendendo menos que a poupança. No entanto, veja bem, o Estado coloca o mesmo valor que ele, certo? É como se ele tivesse, então, 100% de rentabilidade, na verdade. Então, só por conta disso, é muito bom, tá? É uma rentabilidade de 100%. Simples assim. Então, só por isso é bom. No caso dele, dá para passar pano para a taxa de carregamento. Mas não deixa de ser uma sacanagem. E outro ponto importante a se considerar é a carteira do fundo, né? É um fundo que investe em quê? É um fundo que investe em renda fixa, é um fundo que investe em renda variável. Eu, particularmente, mexo pouquíssimo com renda variável diretamente, menos ainda indiretamente. Então, através de um fundo de previdência privada, normalmente eu vou investir em algo que está atrelado à inflação, porque é algo que vai crescer bastante ao longo do tempo, principalmente no nosso país, tá? Então, eu vou sempre buscar fundos de previdência que tem uma rentabilidade reloginho, ou seja, você vê que ele é bem constante, pouquíssimos momentos de volatilidade. Normalmente o benchmark dele, né, o alvo dele é superar a inflação e assim por diante.
Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida em específico, dentro da Previdência, cara, a Previdência é quase que um universo à parte. Deixem nos comentários o que eu não souber responder, eu vou pesquisar e vou trazer para vocês. Mas eu, dependendo da sua situação, recomendo incessantemente que você faça sim uma Previdência. Principalmente é um ativo, é um produto, um veículo muito bom para quem está começando até. Para quem tem pouco dinheiro também, quer desenvolver o hábito de poupar. Lembre-se, ó, isso daqui é um detalhe importante, pelo amor de Deus, isso daqui não é para você colocar a sua reserva de emergência. Sua reserva de emergência é naqueles ativos que eu já falei. CDB, Selic, cara, deixa no diacho da poupança, mas não deixa sua previdência aliás, não deixa sua reserva numa previdência privada, pelo amor de Deus, tá? Então é isso. Previdência privada, investimento de longuíssimo prazo, ou para diminuir o imposto que você paga, ou para desenvolver um hábito de poupança, tá bom? Então é isso. Valeu, falou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.